Olá, o meu nome é Douglas César Lucas e eu sou o professor responsável para trabalhar algumas temáticas relacionadas ao componente diversidade, inclusão e direitos humanos. Meu nome completo é Douglas César Lucas, como havia dito. Eu sou professor do curso de Direito na Unijuí desde o ano de 1998. Trabalho aqui na instituição no curso de graduação em Direito, no mestrado e no doutorado em Direitos Humanos da nossa instituição. Sou mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Direito pela Unicinos e fiz meu estágio de pós-doutoramento pela Università degli Studi di Roma III, na Itália. Falar de direitos humanos no contexto contemporâneo é bastante difícil e extremamente complexo, seja no Brasil, seja fora dele. Pode-se dizer que, atualmente, há uma espécie de grande discussão, nem sempre bem conduzida, sobre como construir, numa sociedade democrática, a satisfação de direitos mínimos que as pessoas devem garantir em vários aspectos da sua condição de vida. Na América Latina, 3 grandes projetos foram desenvolvidos a partir do final da década de 80, com a democratização da região. O primeiro deles foi consolidar um modelo de democracia nessa região. Conseguimos alguns avanços do ponto de vista formal e do ponto de vista institucional, mas estamos longe ainda de conseguirmos realizar as grandes promessas. Um segundo projeto das democracias da nossa região foi garantir um conjunto de direitos para as populações e para os grupos vulneráveis que poderíamos chamar das grandes minorias. Sejam elas, no caso do Brasil, dos povos originários, nossos indígenas, da população negra, bastante esquecida, e também das outras grandes grupos estatutários, como mulheres, como as chamadas sexualidades desviantes, os deficientes físicos, os imigrantes e outros. E um terceiro desafio que se colocou para a democracia na nossa região foi acabar com as desigualdades sociais. Pode-se perceber que nesses três grandes projetos, nessas 3 grandes promessas que o Brasil e a região fez para si, nós estamos bastante distantes de conseguir. Na nossa disciplina, no nosso curso, que é bastante rápido, a ideia é apresentar, através de um texto interativo e de algumas atividades extra-classe, como que tem sido dado o tratamento de uma dessas grandes questões, que é o tratamento da diversidade, da inclusão da diferença nos projetos de democracia na sociedade brasileira e, de certo modo, na sociedade ocidental mundial. Se analisássemos a discussão dos direitos humanos a partir da modernidade, nós vamos com uma certa tranquilidade perceber de que os direitos humanos se tornaram, especialmente para o Ocidente, num grande projeto civilizatório. Um autor italiano chamado Norberto Bobbio vai dizer que não é possível construir um grande projeto civilizatório sem que 2 grandes conquistas se estabeleçam: a ideia de democracia e a ideia de direitos humanos. A ideia de direitos humanos se consolida no Ocidente, como nós conhecemos hoje, a partir da modernidade, a partir das grandes revoluções do século XVIII, que consolidaram-se, de certo modo, de maneira particular, nos Estados Unidos e na França. Só que esse modelo específico de direitos humanos, ele está calcado numa ideia iluminista, racionalista, liberal, sustentada na ideia de uma igualdade abstrata. As pessoas seriam, por natureza, iguais, e a historicidade presente em cada uma das experiências concretas da vida seria deixada de lado. Portanto, essa ideia inicial de direitos humanos, apesar de revolucionária e muito importante, ela se
calcou em cima da ideia de um sujeito masculino, de um sujeito heterossexual, branco, europeu e cristão. Basta percebermos que todas as grandes narrativas fora desse contexto, como as mulheres, como os negros e os indígenas, não tiveram lugar e vez dentro desse projeto. A ideia da diferença como um grande movimento se começa a ganhar evidência, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista político e do ponto de vista jurídico, somente a partir da década de 50, 60 e 70, como verão no texto que elaborei para vocês, com alguns movimentos, tanto políticos e também com alguns movimentos teóricos. O movimento negro nos Estados Unidos, o movimento feminista na França e em outras partes do mundo, faz uma denúncia de que a igualdade abstrata, de que a igualdade moderna não é suficiente para proteger e garantir um conjunto de diferencialidades, de diversidades, que requerem, pela primeira vez na história, uma vez, uma voz e um lugar. Então, nós começamos a ver eclodir no mundo todo, e recentemente, nas últimas 2 décadas no Brasil, um conjunto de movimentos, de minorias, lutando, exigindo uma proteção específica para os seus estatutos. Isso vale para o movimento das mulheres, para o movimento negro, para o movimento indigenista, para a questão da migração, para a questão dos deficientes, para a questão dos idosos e muitos outros grupos. A grande questão contemporânea é como ajustar, e precisamos fazê-lo, porque esse é um projeto que veio para ficar, a relação entre democracia, a ideia de que governamos a partir de minorias, mas que as maiorias não podem decidir sobre tudo. Sobretudo porque precisam respeitar o direito das minorias viverem as suas próprias experiências a partir de suas especificidades. Ou seja, o objetivo da nossa disciplina, do nosso pequeno curso, é entender como que estas minorias, como a teoria da diferença, como essas diversidades estão se constituindo, estão se organizando e estão elaborando seus próprios estatutos de reconhecimento em todos os espaços da vida cotidiana, no trabalho, na família, na escola, de uma forma geral. Esse movimento tem aspectos amplamente positivos e tem desafiado a sociedade de maneira inquietante. O grande objetivo, portanto, é entender como esse movimento entre direitos de todos, deve dialogar, do ponto de vista da igualdade, com a diferença de alguns grupos.